o assunto de hoje é: comprei uma planta, troco de vaso ou de substrato? O que parece simples de repente começou a ficar complicado. Você só queria comprar uma planta, foi até a loja, escolheu, comprou e agora? Não é só colocar em um lugar bacana? Precisa trocar de vaso? Precisa trocar de substrato? E agora, que história é essa de substrato? Não é só terra que enche o vaso? Não é tudo igual? Planta precisa de terra, água e luz, isso que a gente aprende na escola. Aí você olha na natureza, tá tudo ali normal, crescendo sem precisar de ninguém cuidando e diretamente na terra. E aí você entra numa loja, compra sua planta e alguém te pergunta: precisa de substrato ou você já tem em casa? Que história é essa, gente, de substrato? E pronto, assim começam suas dúvidas. Quem quer esse substrato? O vaso já tem terra? Para que eu preciso de substrato? O que é isso, afinal de contas? Claro que eu estou supondo que onde você vai comprar suas plantas irão te orientar a cuidar dela. E caso isso aconteça, você já se considere uma pessoa de sorte, tá? Porque infelizmente aqui onde eu compro plantas, ninguém me orienta a nada. Simplesmente eu pego a planta, a pessoa me passa o preço, eu pago, faço esse processo e acabou. Quando muito, eu pergunto sobre adubação, eu pergunto sobre alguma dúvida que eu tenho e raramente eu sou respondido. Então, se a pessoa te perguntar isso, já considere que você está comprando em um lugar bacana. Vale a pena continuar comprando aí. A propósito, deixa aqui nos comentários se onde você compra o pessoal é bem atencioso assim, faz essas perguntas, ou se não, é igual onde eu compro também. O pessoal não tá nem aí, de preferência quer que você compra, que a planta morra para você voltar e comprar mais. Deixa aí no comentário, se você estiver gostando desse vídeo também deixa um like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para assim que sair um vídeo novo você receber a notificação e ficar sabendo o que está acontecendo por aqui. Mas afinal de contas, o que é o tal do substrato? Qual que é a diferença dele para a terra? Ele é igual para toda planta? Onde que eu encontro? Como que ele é formado? Então vamos ao princípio básico dessa questão. Primeiro a gente começa com o mais simples, esclarecendo o que é solo, que a gente popularmente chama de terra. O solo ele pode ser de vários tipos, ter várias características e mudanças de acordo com região para região, que ele é a parte mais superficial da crosta terrestre, nosso planeta. Popularmente a gente chama ele de terra, que fica mais fácil, é mais comum também, e ele é formado por rochas decompostas, restos de vegetais e de animais em decomposição, e tudo isso graças ao trabalho de milhões de milhares de micro-organismos que ficam ali realizando seus próprios ciclos de vida e assim dando origem ao que a gente costuma chamar de solo, que é essa mistura de todos esses materiais decompostos. Ok, eu entendi o que é o solo, mas e afinal de contas o substrato? Ele é um tipo de terra, de solo ou não é? O solo ele é um tipo de substrato, mas ele não é um único existente. Existem outros tipos. Ele é o que faz a ancoragem das raízes no vaso ou onde quer que essa planta esteja colocada. E ele pode ser um substrato arenoso, como dos cactos e das suculentas, que precisa deixar passar a água. Pode ser um substrato mais argiloso, que é como aqueles que nós encontramos nas mudinhas, aquelas mudas feitas em pacotes que a gente compra normalmente frutíferas ou algumas outras plantas. Pode ser um tipo também de musgo, como o esfagno, que é usado para alguns tipos de orquídeas, e assim por diante, de acordo com a exigência de cada espécie de planta. E justamente nesse vaso que você acabou de adquirir, se já for uma planta adulta, esse substrato já estará de acordo com as exigências e as necessidades dela. O que você precisa verificar é se o tamanho e a profundidade desse vaso estão compatíveis com a espécie. Observe se não existem raízes saindo pelos furos de drenagem, se a terra não está compactada ou se a planta apresenta estar grande demais em relação ao vaso, dando a impressão que ela pode tombar a qualquer momento. E caso você não saiba nada sobre essa planta, vale muito a pena fazer uma pesquisa, que só assim você vai conseguir obter informações mais específicas sobre ela, como o porte que ela pode atingir, quando fazer podas, quanto regar e qual o período certo para realizar uma adubação. Agora, se você comprou uma muda, o ideal é que você retire ela do substrato que veio nesse recipiente e troque por um substrato de acordo com a espécie dela. O substrato que as mudas vêm, claro que salvo algumas espécies como a orquídea e as suculentas, ele costuma ser mais argiloso. Eu já comprei várias mudas com aquela argila vermelha, sabe, na composição do substrato, que você vê nitidamente que ela é mais pegajosa, até ela retém muito líquido. E a necessidade de trocar acontece porque esse tipo de substrato, como eu falei que ele retém mais umidade, dependendo de onde você coloca essa planta, onde você vai colocar esse vaso ou mesmo plantar no jardim, pode ajudar a apodrecer as raízes ou também enrijecer essa argila. Aí não permite que a planta se desenvolva. Ele pressiona as raízes, fazendo com que essa planta fique raquítica ou até mesmo morra. As mudas, independentes se elas irão ser plantadas em vasos
ou plantadas diretamente no solo, elas precisam de uma adequação de substrato. Isso pode ser feito diretamente na cova que você abriu no seu jardim sem problema nenhum. Então, para chegar à conclusão final desse vídeo, respondendo à pergunta inicial dele, que é: comprei uma planta, troco de vaso ou de substrato? Então vamos lá. Quando que você troca de vaso? Troco de vaso sempre que a planta aparentar estar menor do que ele, com as raízes saindo para fora pelos furos de drenagem, ou o substrato estiver compactado, porque às vezes está compactado pelo excesso de raízes e elas só não estão aparentes. Ou no caso também quando você olha para a planta e ela faz parecer que vai tombar a qualquer momento, então o vaso está muito pequeno para o porte que essa planta já alcançou. E a questão do substrato. Quando trocar de substrato? O ideal é que sempre que você compre uma muda, você troque de substrato. E caso você compre uma planta adulta, você mexa nesse substrato depois de uma semana, mais ou menos, que ela está na sua casa. Que aí ela já se adaptou ao clima local, aí você vai dar uma olhada, revolve um pouquinho a terra para poder dar uma aerada nesse substrato. E ver também se está precisando de mais alguma coisa. Mas o básico é isso, trocar sempre que for uma muda e sempre que vê a necessidade de tamanho da planta, você troca o vaso também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe um like, um comentário e não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações e ver o que a gente tem enviado por aqui.